Amém. Eu queria meditar, num texto em Mateus, capítulo 5, verso 4, um texto que todos nós conhecemos. Graças a Deus eu já pude pregar sobre esse texto outras vezes na minha vida, mas essa semana eu estava meditando e quis retornar a ele antes de cearmos. Então Mateus 5, verso 4 diz: bem-aventurados os que choram. O Salmo 55 é um dos salmos mais belos do rei Davi. Ele declara a profundidade da dor do seu coração. O livro de Salmos são assim, não só Davi, mas quanto os outros salmistas, eles se abrem completamente, se expõem as entranhas das suas almas, seus sentimentos, aquilo que os consome, suas alegrias, e ele abre a profundidade do seu coração na dor que ele está sentindo, sobre as tristezas e decepções da vida. Então no Salmo 55, 6 a 8 ele diz assim: quem me dera ter asas como da pomba, eu voaria e acharia pouso, eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Esse é um grito de um homem cheio de dor e sofrimento por causa das decepções, desapontamentos da vida. Ele está pedindo, quem dera ele tivesse asas para voar para longe da dor, da angústia, e para achar um lugar de conforto, um lugar onde ele pudesse descansar. Eis então o paradoxo do texto que nós acabamos de ler, não é? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Usando outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: felizes são os tristes. Não é engraçado? Não é estranho? Não é paradoxal pensarmos dessa forma? Não é completamente diferente de qualquer coisa que você poderia ter escutado de um ser humano? Para você ouvir uma frase como essa, não era necessário que Deus viesse aqui e dissesse ela. O mundo à nossa volta jamais falaria ou inspiraria uma frase como essa. Isso opõe-se a tudo que nós conhecemos. A ideia de que felizes os tristes é uma loucura para o homem natural, não é? Porque nós vivemos na loucura pelo prazer. Tudo que as pessoas querem na vida é prazer, e se elas tiverem prazer, tudo está bem. Nós buscamos emoção, buscamos ganhar dinheiro, porque com dinheiro nós vamos ter mais prazeres disponíveis, e vamos poder brincar mais com as nossas emoções. A maior parte do dinheiro gasto pelo ser humano no mundo ocidental é com diversão, não é? É com passatempo, é com brinquedos eletrônicos, tanto crianças quanto adultos. A ideia geral é essa. A ideia do mundo é evitar o choro, evitar a tristeza, fingir, não é? Ou pelo menos viver como se ela não tivesse logo ali. Então nós vivemos num mundo que por um lado diz para nós: tenha prazer, consiga o máximo de prazer, vamos rir, vamos festejar, vamos fazer música. E aí Deus vem na terra, anda entre nós e diz: felizes são os tristes, consolados serão os que choram. Jesus está propondo uma outra abordagem de vida. Ele está dizendo para mim e para vocês: essa abordagem de vida do mundo está errada. Essa é a grande dificuldade, porque nós vivemos no meio de uma igreja tão hedonista quanto o mundo. Nesse aspecto, e esse é o aspecto central, a igreja dos nossos dias é completamente mundana, porque a ideia dela sobre a vida é a mesma ideia que o mundo tem sobre a vida. Então Jesus traz uma nova abordagem que condena o riso e a alegria desmedida do mundo à nossa volta. E ele declara uma bênção, uma alegria, uma paz, um consolo sobre aquelas pessoas que agora estão chorando. A questão é, o que ele queria dizer com isso? É tão oposto ao que o mundo pensa e ao que nós naturalmente pensamos,
que nós temos que pensar com calma. Há 9 verbos na Bíblia, diferentes no grego, para expressar o conceito de dor, não é? Isso é uma indicação de que a dor é algo importante na vida, não é? A Bíblia usou palavras diferentes para falar sobre a sua intensidade, sobre como ela atua em nós. E o fato é que toda a história humana é escrita com lágrimas, desde que nossos pais pecaram contra Deus. E em Mateus 24, Jesus diz assim, do 4 ao 7: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Enfim, é o que você está vendo aí fora. Eu sei que algumas pessoas apresentam um evangelho com a ideia de que o mundo, a história do mundo vai ser livre dessas dores com o passar do tempo. Isso é uma mera fantasia, porque o mundo é assim. Há um tipo natural de dor, um tipo normal de dor que é compartilhado entre todos nós, homens caídos. E a Bíblia fala sobre alguns tipos de dor assim. E o primeiro é esse, é a dor de uma maneira geral. É uma dor que está distribuída pela providência de Deus sobre todos os homens. É um lamento aceitável e normal na vida dos homens que agora vivem numa terra amaldiçoada por Deus. Na verdade, a capacidade que nós temos de chorar é um dom de Deus, não é? A ansiedade que nós retemos, se nós não, esse mecanismo maravilhoso, não é, que enche nossos olhos de lágrimas e faz nós enfrentarmos a dor com essa válvula de escape, isso seria uma tragédia para o nosso sistema emocional, se não fossem liberadas em lágrimas, em lamentos. E é muito natural chorarmos por muitas coisas, lamentarmos a morte de alguém. Abraão chorou por Sara. A Bíblia diz que os filhos de Jacó lamentaram 40 dias pela morte do seu pai. É um choro comum, natural. O Salmo 42 fala sobre outro tipo, não é? O salmista chora quando ele suspira por Deus, quando ele sente uma necessidade de Deus. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ele estava passando por aflições terríveis, e as pessoas diziam, cadê Deus? Você não disse que tem um Deus? Como é que a tua vida está com todos esses problemas? Então Davi disse que ele chorava, as lágrimas deles eram o alimento dele de dia e de noite. Ele não está sendo simplesmente um poeta, ele dizendo, eu chorava. E era um sofrimento por uma percepção da ausência de Deus, não é? Ele ansiava por mais de Deus em meio às suas aflições, e certamente ele teve por aquilo que ele chorava. Em 2 Timóteo 1, 3, 4, Paulo disse a respeito de Timóteo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Não é maravilhoso? Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, eu lembro, eu estou orando por ti, eu não me esqueço de ti, eu me lembro das tuas lágrimas, e eu fico ansioso para ver você de novo. Timóteo havia chorado por causa do desânimo, da frustração, de se sentir incapaz, para todas as pressões que estavam postas sobre ele, um garoto, num período tão duro, não é? Em Jeremias 9:1, o profeta havia sido chamado por Deus para profetizar a Israel, e o que ele viu foi um povo frio, um povo não receptivo à palavra de Deus, um povo religioso sim, mas sem nenhum interesse pela verdade de Deus. E o que isso provocou nele? A Bíblia diz que ele pregou com lágrimas para aquelas pessoas, e disse, provera a Deus, em Jeremias 9:1, a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite,
os mortos da filha do meu povo. Ou seja, ele chorava por aquele povo à medida que pregava para eles e via a sua completa desinteresse por Deus, mesmo com a tragédia tão próxima deles. Em Atos 20:31, Paulo disse aos presbíteros em Éfeso: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar cada um de vocês com lágrimas. Eu chorava, querendo que vocês ficassem prontos para a peleja. Ou seja, nesses poucos textos, nós vimos que Davi chorou por causa da solidão e de uma necessidade da percepção da presença de Deus. Timóteo derramou lágrimas de desânimo, se sentindo incapacitado, não é? Ele era propenso a isso. Nós sabemos, como Paulo, por exemplo, escreveu ali dizendo: Deus não nos deu um espírito de timidez, nem de temor. Jeremias derramou lágrimas de decepção, porque ele falava de uma palavra que enchia o coração dele de alegria, e viu um povo em que aquela palavra batia como se eles fossem pedras. Não havia nenhuma reação de que eles estavam vivos para Deus. Paulo derramou lágrimas de preocupação. Ele admoestou aquelas pessoas dia e noite com lágrimas, 3 anos, e ele sabia que quando ele se ausentasse, e ele estava se ausentando para sempre, aquelas pessoas de muitas maneiras seriam enganadas, não estavam prontas como deviam estar. Em Marcos 9, um pai trouxe um filho possesso, maligno, a Jesus, e com lágrimas pediu a Jesus que curasse seu filho, desesperado. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino respondeu assim, no verso 24: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aquelas eram lágrimas sinceras de amor por um filho, não é? Várias espécies de lágrimas diferentes. Em Lucas 7, uma mulher abraçou os pés de Jesus e com suas lágrimas lavou os seus pés, enxugou com seus cabelos. Eram lágrimas de devoção, não é? De adoração, de gratidão. Jesus disse que aquela mulher muito amou demais, porque muito tinha sido perdoada. Jesus chorou no enterro de Lázaro, porque ele amava a Lázaro, amava as suas irmãs. Maria Madalena chorou no sepulcro de Jesus. Foram lágrimas de sofrimento, de dor, de separação. Então, nós podemos ver vários tipos de dor e lágrimas diferentes. Há um tipo adequado de dor no nosso mundo, nessa dor comum, sabe? E há um tipo inadequado de dor. Tudo isso que nós vimos é um tipo adequado, não é? De chorar, de derramar as nossas lágrimas. Mas há um tipo de lágrimas que é ilícito. Ele é derramado por motivos que desonram Deus. Muitas pessoas lamentam porque não podem satisfazer a sua luxúria. Desejam uma mulher, desejam alguma coisa que não podem ter, choram, aquilo desonra a Deus. Como por exemplo Amnon, né? Em 2 Samuel 13, filho de Davi, ele chorou e se lamentou até ficar doente, porque ele desejava sexualmente a sua irmã, que era virgem, Tamar. Ele ficou arrasado. Ele podia dizer: eu estou apaixonado, não consigo viver. A Bíblia chama isso de luxúria. Hoje o nosso mundo chama isso de amor. Nós demos nomes bonitos a pecados terríveis. Então lá estava um homem arrasado, chorando pelos cantos, o filho do rei, não é? Porque ele tinha uma luxúria e não conseguia satisfazê-la. Grande parte das lágrimas dos homens é isso. Eles desejam algo que eles acham que completariam sua vida, e eles não podem ter. Então eles choram, ficam amargos. E a Bíblia também diz que Acabe desejou tanto a vinha de Nabote, que ele não comeu mais, que ele ficou triste, chorando pelos cantos, até a mulher dele perguntar: o que está acontecendo? Por que o rei vive chorando pelos cantos? Eu queria tanto a vinha de Nabote, eu vou ser tão feliz com aquilo. E a mulher deu um jeito de matar o homem, para ele ficar com aquilo. São lágrimas terríveis, de paixões vis, e também às vezes, qualquer luto prolongado, desvairado, ou incontrolado, mesmo no cemitério. Jesus chorou por Lázaro, não é? Maria Madalena chorou por causa de Jesus, os filhos de Jacó choraram por ele, e Abraão chorou por Sara. Esse é um choro adequado.
Mas quando nós passamos as pessoas que, através das nossas lágrimas, que nós estamos desesperados, sabe, que aquilo não é um choro controlado, nem contido de alguém que chora, mas não está desesperado de forma nenhuma, e nem está não aceitando o que Deus fez, nós desonramos Deus nos cemitérios da vida. As pessoas precisam ver os crentes dos cemitérios chorarem de tristeza, mas não podem ver nenhum desespero em nós. Isso é contraditório com a ideia da soberania de Deus, de que Deus dá e Ele tira, de que Ele tem esse direito, de que Ele não está tirando nada de nós, de que a vida pertence a Ele. Muitas das vezes em cemitérios as pessoas dão um terrível testemunho, isso é pecaminoso, desonra a Deus. Muitas das vezes isso vem do sentimento que nós queremos mostrar às pessoas que nós sofremos mais do que todo mundo já perdeu mãe, pai, filho, filhas, nós vivemos num mundo de dor, nós não precisamos provar às pessoas que nós sofremos mais do que o outro. Quando perdeu um filho, ele também perdeu um filho. Nós estamos sofrendo, mas não estamos pensando nem focado em nós, nem queremos passar para as pessoas de que nós sofremos mais a morte do nosso filho do que outras pessoas sofrem. É uma dor comum, é uma dor que todos os homens sentem. Então esse tipo de luto desvairado desonra a Deus, não é? Vai de encontro àquilo que nós falamos a respeito de Deus. Eu não quero parecer frio, mas na maior parte das vezes isso é puro egoísmo. É dizer que o mundo não gira em torno de nós, mas quando algo que nós achamos ser nosso foi tocado, nós não reagimos da maneira correta, e nós não expressamos com desespero, tristeza, nós expressamos não aceitação, nós expressamos que a vida não faz sentido sem aquela pessoa, quando na verdade a vida só faz sentido por causa de Deus, e se Deus não foi tirado, a vida faz todo sentido. Quando Josué estava triste, chorando por Moisés, Deus falou para ele: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Era como se Deus estivesse dizendo para ele outras palavras: Moisés morreu, mas eu não morri. Nada de mim morre quando um servo de Deus morre. Eu fui com ele, eu serei contigo. A história não vai se degringolar porque ele morreu. Há outro tipo ilícito de dor, não é? Que ela vem sempre com quando nós misturamos as coisas. Davi, quando perdeu Absalão, ele ficou triste. Isso era normal, como todo pai devia ficar. Como eu já disse aqui, Davi sabia que ele estava pronto para morrer, mas Absalão não estava. O seu filho estava perdido, mas ele deu razão ao seu choro, à sua tristeza, até que aquilo virou desespero, e não se podia mais ver a mão de Deus por trás dos acontecimentos. Deus tinha dado um livramento a ele, e os soldados tinham lutado. Ele tinha pedido: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim, em 2 Samuel 8:5. Então ele chorou: meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti. Um pai sofrer pelo seu filho é lícito até certo ponto, não é? E Davi deixou esse ponto ser ultrapassado. Ele tem que ser repreendido por outras pessoas. O que você está fazendo? Você quer que os soldados se sintam mal porque eles foram leais a ti, porque Deus te devolveu o trono? Deus estava errado. Os soldados que lutaram por ti têm que se envergonhar. Então Davi se recompôs e agiu como um homem de Deus deve agir. Certamente Davi tinha muita culpa, e muitas das vezes nós choramos por culpa, porque nós não fazemos as coisas no tempo devido, não é? Davi podia fazer muito mais pelos seus filhos do que fez. Nós podemos às vezes fazer pelo nosso pai, mãe, tio, sobrinho, amigo, e quando as pessoas morrem, às vezes nosso choro é um choro de angústia. Às vezes as pessoas choram angustiados, desesperados, e aquilo não é muito centrado em quem morreu. Daqui a meia hora está todo mundo brigando com quem vai ficar com quanto do dinheiro do morto. Davi, ele sabia que ele podia ter dado mais aos seus filhos. 4 tragédias caíram sobre a vida de Davi. Davi tinha declarado ao profeta,
quando o profeta contou a história para ele: o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Davi disse isso: por esse crime, esse homem merecia receber 4 vezes mais do que ele fez de tirar a cordeirinha do outro. Ou seja, a esposa de Urias, foi exatamente o que aconteceu. 4 tragédias aconteceram na vida de Davi, não é? O bebê de Betsabá morreu, sua filha Tamar, virgem, foi violentada pelo seu filho Amnon, seu filho foi assassinado, e depois Absalão foi massacrado. 4 vezes, 4 tragédias aconteceram na vida de Davi. Então, há uma dor inadequada, há uma dor que é adequada, é normal na vida, como nós vimos no início, há uma inadequada, mas nenhuma dessas, nada do que eu falei, é exatamente o que nós mais precisamos. Há um tipo de dor que provém de Deus, e é sobre isso que Jesus está falando. Essa bem-aventurança, sabe? Chorar já é uma bênção, como eu disse, é uma maneira do teu sistema emocional se reequilibrar, não é? Se a pessoa não deixar isso fugir do controle, senão acontece o oposto. Mas não é nenhuma dessas tristezas que Jesus estava dizendo. Então, pessoas que podem sofrer muito, mais ou menos, podem querer se aproximar do texto, mas não é sobre nada disso. Ele está falando sobre uma dor divina, uma dor muito diferente de todas essas dores comuns a todos os seres humanos, sobre todas essas coisas: decepção, tristeza, medo, solidão, morte, todas essas coisas provocam lágrimas em todos os seres humanos. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo fala sobre a dor e a tristeza que Jesus está dizendo, tão necessária em nossos dias, no mundo que diz ria, não é? Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ou seja, você pode chorar amargamente por causa dos seus problemas, você pode chorar o quanto quiser por causa da solidão, por causa do desânimo, por causa do medo, por estar sozinho, por causa da decepção. Você pode chorar por amor sincero, como aquele homem chorou pelo seu filho. Todos esses lamentos que são adequados, não são pecaminosos, não é? Você pode chorar todos eles, até não conseguir mais. Você pode também chorar de maneira inadequada, como o mundo, maior parte das vezes, chora por não conseguir aquilo que cobiçava, aquilo que ansiava, aquilo que achava que seria a resposta para a vida. E nenhuma dessas tristezas trará vida para você. Mesmo chorar o filho, chorar a solidão, chorar a dor, chorar a perda, não traz vida nenhuma. Só um tipo de dor traz vida, e essa dor provém de Deus. É a dor que leva ao arrependimento. Essa dor, é por isso que nós vivemos num mundo sofredor, mas que não vai para Deus. As lágrimas e o choro e a tristeza não levam o homem para Deus. Nosso mundo é um vale de lágrimas. Todos os seres humanos que estavam aqui há 100 anos atrás estão mortos. Toda a nossa geração, esses bilhões, vão estar mortos daqui a uns anos, vão ser chorados pelos seus parentes, vão morrer de doenças. Toda essa dor, toda essa lágrima não vai redundar em nada. Apesar de, como nós vimos, a próprio choro, quando é adequado, tem uma serventia emocional importante, mas não muito importante, finalmente, para a vida do homem. O choro, a tristeza que traz o arrependimento está sempre ligada ao pecado, não é? Essa dor é a dor de se sentir um pecador, é a dor de se sentir um ser que ofende o seu Deus, que o desonra. Isso nos mostra como o Evangelho não é uma brincadeira. O arrependimento fala de dor e de choro, de lágrimas. Então,
Jesus está falando exatamente a respeito disso. Feliz é o homem que está completamente destituído, sabe, de todos os termos espirituais e percebe isso, necessita de misericórdia de Deus, então chora pelo seu estado, pelo seu pecado. Grande parte das pessoas no mundo não podem chorar por causa dos seus pecados, nunca choraram. Grande parte das pessoas que estão nas igrejas nunca choraram por causa dos seus pecados, no máximo um pedido de desculpas a Deus. E é sobre isso que Jesus está falando. Isso deve existir, esse sentimento é a entrada no reino de Deus, porque você não entra no reino de Deus sem se arrepender. Então você não entra no reino de Deus se não sentir essa tristeza profunda. Só os tristes entram no reino de Deus. Você vê como o evangelho nunca pode ser um oba-oba. Quem é um homem que se converte num grande ajuntamento muito engraçado, muito bom, não pode ter se convertido. O evangelho começa com choro, com lágrimas, com tristeza. Isso pode parecer frio, rígido, exigente demais, mas a Bíblia diz: se você não for humilde de espírito, não chorar diante de Deus. Essas são as características de quem entra no reino de Deus. O homem não está no reino de Deus se não for assim, dessa forma. Davi, como nós falamos, havia pecado e ele sentiu todo o peso do seu pecado, ele chorou profundamente. Isso mexeu com sua alma, nas profundezas da sua alma. São essas pessoas que são perdoadas. Quem pede desculpa a Deus, perdão, sem uma tristeza verdadeira, não é? Não é ouvido por Deus, não pode estar no seu reino. Jó tinha tudo na vida. Jó era um bilhardário. A Bíblia diz que ele lavava seus pés no leite. Jó 29:6, sabe o que é isso? Riqueza, não é? O cara enchia sua banheira de leite, tomava seus banhos, ele tinha tudo, mas não havia se tornado verdadeiramente um homem sensível a Deus, até que ele foi lançado por terra. Ele era um homem comprometido, mas ele tinha consciência da sua justiça. E um dia ele falou: por isso eu me abomino, me arrependo, no pó e na cinza. Aí está um homem chorando, se abominando. Agora ele diz: agora eu conheço Deus, não do pastor pregar. É isso que ele estava dizendo. Eu não conheço mais de ouvir falar, não é que outras pessoas dizem para mim, não é, agora eu conheço o próprio Deus. Isso me fez chorar, me abominar. Então a expressão que Jesus usou na bem-aventurança é a mais forte. Eu disse, na Bíblia, no grego, é usado 9 expressões diferentes para choro. Jesus usou a mais forte, a mais poderosa. Ele diz: um homem que entra no reino sente esse tipo de tristeza. A mais forte, a mais poderosa que o nosso vocabulário pode expressar, que era a palavra destinada aos mortos mais queridos. Ela foi usada, por exemplo, para descrever o sofrimento de Jacó ao acreditar que José de fato estava morto. Ela foi usada em Marcos 6:16-10 para falar sobre a morte do próprio Cristo. A Bíblia diz assim: aquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Essa é a palavra que Jesus usou, a palavra que as pessoas sentiram a tristeza pela morte dele. Ele diz: bem-aventurado quem chora assim, por causa dos seus pecados. No Salmo 32, Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Ou seja, ele foi despedaçado por dentro, e é assim que ele confessou seu pecado a Deus. Quando ele confessou seu pecado a Deus, ele estava completamente destruído. É um homem que sentiu o pecado. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Isso tudo é estranho para a nossa geração. O evangelho hoje, muitas pessoas participam de reuniões extremamente alegres, divertidas. No final ela levanta a mão e entrou no reino de Deus.
Isso é o oposto do Evangelho. É isso que Jesus está ensinando para nós. Você tem que estar despedaçado por dentro. Você tem que sentir a miséria do seu pecado. Você tem que chorar por causa dele. Só esses serão consolados. Mas ninguém. E é por isso que eles são benditos. Ele disse: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, no original, o meu sangue, meu linfa, minha saliva, meus líquidos vitais se tornaram em sequidão de estio. Então eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Todos os líquidos secaram, ele derramou todas as suas lágrimas, sentindo o drama do seu pecado contra Deus. Então ele confessou tudo que estava em seu íntimo, arrasado. É isso que Jesus está dizendo, há um consolo. A resposta de Deus para pessoas assim é um consolo. Então ele disse: os que choram são felizes. Felizes os tristes. Por quê? Porque são os únicos que são perdoados. Alguém pode dizer: eu nunca senti o meu pecado assim. Você nunca foi perdoado. Por isso você não é feliz. Porque para Deus, um homem feliz é só aquele que não está mais debaixo da sua ira. É só aquele que está perdoado. É só aquele que está em comunhão com Ele. O resto do mundo terá que conviver com sua culpa sem fim, e conviverá com ela para todo sempre. Então nós devemos ir direto ao assunto. A felicidade não provém do choro. Não é isso que Jesus está dizendo, não é? Ele vem da resposta de Deus para o choro, porque os que choram são consolados pelo perdão de Deus, então eles são felizes. Não é o choro que faz eles felizes, é a resposta de Deus a esse choro. E não há essa resposta para quem não chora, é o que Jesus está dizendo. Deixe o pecado em sua vida, guarde para você, e você vai ver que ele vai se tornar a sua culpa sem fim. A liberdade provém do perdão, e o perdão é oferecido, e o consolo para os que choraram. Davi derramou suas lágrimas de solidão, de rejeição, de frustração, de decepção, de fracasso. Ele provou lágrimas ilícitas provenientes da sua culpa com seus filhos. Contudo, nada disso pôde fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele teve que chorar pelo seu pecado, não pela sua tristeza, não pela sua decepção, não porque ninguém amava ele, não porque ele foi deixado sozinho, não porque Saul era chato e queria matar ele. Olha, são lágrimas comuns a todos os seres humanos. Todas as pessoas choram. Como nós vimos, grande parte das pessoas choram de maneira que o seu próprio choro é uma ofensa a Deus, mas não recebem nada. Então Davi disse: quem é bem-aventurado? Jesus disse: bem-aventurado, feliz é o que chora. Davi disse: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. E Deus só perdoa a iniquidade de quem chora por causa das suas iniquidades. Então essas são as palavras, esse é o paradoxo para nós. Felizes são os tristes. Agora, o que o mundo diz? Parem para ouvir o que o mundo diz. O que ele diz para nós: esqueça as suas preocupações, sorria, se divirta, não pense em coisas assim, não vá à igreja ouvir algo que faça você chorar, vá à igreja que faça você se divertir um pouco mais. E quando você sair da igreja, divirta-se, ria, enche o seu tempo, dê uma gargalhada após outra. Mas o que a Bíblia diz para nós? Chore. É o oposto. A mensagem do mundo e de Deus são opostas. Chorar assim, honestamente diante de Deus, nunca é demais. Tiago 4, 8 a 10 diz: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, chorai, lamentai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Você vê
nunca é exagerado, ele usa todas as palavras possíveis. Afligi a vós mesmos, lamentai, chorai. Essa não é a mensagem do mundo. Você nunca vai ver o mundo dizer isso para você. Chore, lamente, pranteie. Eu não posso imaginar que haja uma mensagem mais maravilhosa para a igreja atualmente do que começar a chorar em vez de rir. O problema da nossa geração é que a igreja ri demais. Tudo está engraçado demais. O que falta a nós não é aquele choro comum do mundo, mas esse choro no qual nós somos convidados. Nossos corações deviam sofrer e sofrem ao ver a frivolidade e a insensatez em nome do cristianismo, como se ele fosse uma brincadeira, uma mera diversão para as pessoas, porque as pessoas saem à noite para se divertir, para rir e não para chorar, porque elas vão aos teatros, cinemas e todas as coisas para rir, para sentir prazer. Elas não vão lá para chorar. E porque elas vêm à igreja agora? Pelo mesmo motivo. Nós destruímos a verdade de Deus e a conformamos com o mundo ímpio que quer rir, chorar e esquecer o seu pecado. Então Jesus vem e diz para nós, chocando, só uma voz do céu podia dizer isso, sabe? Felizes são os que choram, felizes são os tristes. Ninguém chega ao reino de Deus sem se entristecer pelo pecado. Enquanto o mundo estiver se divertindo, não vai estar no reino de Deus. Enquanto você achar que a vida é uma mera diversão, você não vai estar lá. Então ele diz, se bem-aventurados são os que choram, malditos são os que estão rindo, porque não têm o perdão de Deus, não podem ser felizes, a menos que haja esse mesmo sentimento de tristeza pelo pecado em sua vida. Um choro, que Jesus usou a palavra mais forte, da pessoa mais querida tendo morrido, uma dor verdadeira em nossos corações pelos pecados contra Deus. Eu só posso ser feliz se eu sou perdoado de verdade, e só posso ser perdoado de verdade se eu chorei de fato diante de Deus, se houve no meu coração um quebrantamento, no qual Deus consola. Mesmo depois disso, mesmo depois de perdoado e no reino de Deus, nós não rimos o tempo inteiro, sabe? Porque isso é ser futilmente feliz. Nós sabemos que continuamos pecando. Deus está pronto para destruir esse mundo. Esse mundo existe sobre as mãos de um Deus irado. De que esse mundo ri? Daqui a menos de 2, 3 décadas, todo mundo vai estar no inferno. Do que as pessoas estão rindo? O que elas estão achando engraçado? Jesus diz, isso é uma loucura, vocês deviam estar chorando. Será que vocês não podem olhar um pouco para frente e ver a tragédia? Se você soubesse que o avião que você está vai cair daqui a 13 minutos, você ia contar uma piada, ia morrer de rir. O mundo saindo para um destino terrível, sem fim. Do que eles riem? Tudo que você vê no mundo, todo esse aparato da diversão e do riso é mera loucura. Só mostra o quanto os homens são alienados de Deus, e quanto o choro deles não tem nada a ver com esse choro. Todos os choros dos cemitérios nada tem a ver com o choro que Jesus está dizendo. É por isso que toda dor não muda nada. E é triste que a igreja dos nossos dias tenha uma compreensão defeituosa do pecado. Meu amigo, você é mau. E se você não fosse mau, o Filho de Deus não precisava ter derramado seu sangue por causa de você. Se nós não fôssemos muito maus, alguém não teria que ser assassinado no nosso lugar. Se a nossa maldade não fosse tão grande, o Filho de Deus Santo não teria que ser morto por nossa causa. Será que a morte dele não coloca em nossos corações o tamanho da nossa maldade? Será que a vida de Deus morrer em meu lugar não mostra o quão mal eu era, se é necessário um sacrifício tão terrível para eu ser redimido?
se nenhuma outra coisa terrível era capaz de me tirar do buraco que eu estava. Há pessoas na igreja que se declaram críticos, satíricos da igreja, e passam o tempo todo contando piadas a respeito do estado da igreja. Eu não consigo entender como alguém acha engraçado o estado da igreja, e como alguém pode ser um apologeta do riso. Quando Jesus orou para Jerusalém, ele não riu, ele chorou, e disse: Jerusalém que mata os profetas. Não havia motivo para nenhuma piada, para nenhum riso. Ele chorou sobre aquela cidade. Outro dia eu vi um livro, e o anunciado do livro dizia: este livro prova que a palavra de Deus pode ser hilariante. Isso é um deboche, é tudo que o homem quer. Uma Bíblia hilariante, um culto hilariante. Isso é exatamente o que o mundo é. Se nós rimos diante do que o mundo é, nós realmente teremos que chorar no inferno um dia. Se o que o mundo é não nos faz chorar, se o nosso pecado não nos faz chorar, nossos corações são de pedra. Se a Santa Ceia que nós vamos tomar agora não nos leva a ver que a vida do homem é um horror aos olhos de Deus, não sou contra nós nos divertirmos. O Antigo Testamento diz, num livro de máximas, não é? Que o coração alegre é um bom remédio. No entanto, nós tomamos isso até isso virar um veneno. Nós só estamos esperando a próxima risada. Isso é completamente diferente de estarmos chorando. A certeza do pecado deve existir antes da conversão. E a certeza do pecado está onde há choro, é o que a Bíblia diz. Para o homem ser bem-aventurado, o que os homens precisam é se entristecer por causa dos seus pecados. O que a juventude precisa é se entristecer por causa dos seus pecados. O que todas as pessoas precisam é se entristecer por causa dos seus pecados. E nós não conseguimos isso divertindo as pessoas. Alguns negam seus próprios pecados, não choram por causa deles. Alguns justificam seus pecados. Alguns dizem que os seus pecados não são nada demais, que isso é comum, que todo mundo faz a mesma coisa que ele faz. É óbvio, são pessoas que não estão chorando por causa do pecado, estão justificando, estão aceitando, estão até cristianizando. Ou então alguns pensam: eu vou arregaçar a manga e vou tentar vencer o pecado. Você pode negar o pecado e ser um hipócrita. Todo mundo que não está chorando e que nega a sua condição diante de Deus não passa de um hipócrita. Você pode admitir o seu pecado e tentar mudar a si mesmo, isso ser autojustificação. Você pode admitir o pecado e ficar desesperado, mas nós temos que fazer sempre o que o filho pródigo fez. Ele não admitiu o seu pecado. Eu vejo muita gente hoje adorando a doutrina da depravação total humana, só para ele poder dizer que é por isso que ele peca. Quando você usa qualquer doutrina para justificar o seu pecado, você está usando ela de uma maneira diabólica. O filho pródigo disse: comer comida dos porcos não é o comum. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer: eu estava errado, fiz tudo errado, vou voltar, vou chorar, vou dizer a ele. Mas muitas pessoas não dizem assim. Elas dizem: o pecado é comum, comer essa porcaria é normal. Então ele voltou ao seu pai, admitiu o seu erro, seu estado de destruição, chorou, ele foi perdoado. A salvação vem do arrependimento verdadeiro, e esse arrependimento verdadeiro vem com choro e com tristeza. É por isso só que Jesus disse: felizes são os tristes. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 21 diz: isso é verdade, se vocês não chorarem por causa do pecado de vocês, só me resta chorar por vocês. Se vocês em Coríntios não conseguem chorar pelo que vocês têm sido, então eu choro por vocês.
E isso é a verdade. Deus exige arrependimento. Ele exige que nós reconhecemos o pecado com lágrimas, com tristeza, com o coração compungido. E só então Ele flui sobre nós o seu consolo. Serão consolados, sabe? Só essas pessoas e mais ninguém. Agora, há muitos empecilhos para nós termos um espírito contrito. Nós podemos pensar que a vida cristã é pedir alguns perdões a Deus antes de tomar da Santa Ceia. Não há choro, não há tristeza. Não há tristeza quando as pessoas entram no reino de Deus, porque haveria depois. Lutero, na sua primeira tese das 95, disse: a vida dos filhos de Deus é um contínuo arrependimento. Ou seja, então ele está sempre num espírito de contrição, todos os dias. Alguém me perguntou: como eu posso me tornar uma das pessoas que choram? Livre-se dos empecilhos que fazem você não chorar. Essa é a resposta de Deus. Elimine as coisas que endurecem o seu coração. Veja tudo que endurece o seu coração. Você devia chorar por causa do seu pecado. Se você justifica ele, você não vai chorar por ele. Se você culpa os outros, você não vai chorar por causa dele. Se você tem uma boa explicação para o seu pecado, você não vai chorar. Se você acha que o pastor é exagerado, você não vai chorar. Porque todos esses argumentos endurecem o seu coração contra Deus e não contra o pecado. E então você não pode chorar pelo pecado, porque você passou o tempo todo defendendo ele, justificando ele, culpando outras pessoas, dizendo que o pastor é exagerado, que a Bíblia não pode ser vista como ela é de fato. Que Jesus, quando disse isso, não queria dizer isso. Quando nós fazemos essas coisas, nós endurecemos nosso coração. Como é que depois nós queremos chorar? Quando nós queremos ser mundanos, nós levantamos um monte de desculpas. Como é que nós íamos chorar por sermos mundanos? Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tirar os empecilhos que o impedem de perceber os seus pecados e perceber quão terrível eles são aos olhos de Deus. Se eu acho que o que o mundo é não é nada demais, como eu posso chorar por ser igual ao mundo? Então, não endureça o coração. Como assim? Não resista o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, fala aos nossos corações, para quê? Para nós chorarmos. Um coração de pedra é um coração que não chora. Um coração que não chora é um coração de pedra. Então o que endurece o meu coração? Nós devemos pensar a respeito disso. O amor ao pecado é a coisa que mais endurece o coração. Quando alguém ama o pecado, ele cria todas as justificativas. Aminon, por exemplo, desejava a sua irmã Tamar. Pronto, ele não conseguiria ver nenhum mal nisso. Ele falava sobre amor, sobre paixão. Quando nós amamos o pecado, nós não vamos chorar por causa dele. Nós não choramos por causa daquilo que nós amamos. Nós temos que ver o pecado de uma forma que nos leve a chorar diante de Deus. Outras coisas endurecem nosso coração. Por exemplo, desespero. Muitas das pessoas estão paralisadas de muitas maneiras diferentes. Ou algumas dizem que Deus não pode perdoar aquele pecado. Muitas vezes é porque a pessoa não quer abandonar o pecado. Ou é puro desespero, pura falta de confiança no poder de Deus. Quando nós fazemos isso, nós desvalorizamos a graça de Deus. Em Jeremias 18, 12, a Bíblia diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Você vê o que eles estão dizendo? Estão usando a desculpa do coração duro para continuar pecando. Eles estavam dizendo a Jeremias: não há esperança para nós, porque nós vamos sempre agir de acordo com o nosso coração duro. Eles não estão desesperados porque o coração deles é duro. Eles estão usando o coração duro como desculpa para serem maus. Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus não pode fazer coisa algumas por nós, não há esperança, nós somos duros demais para Deus. Eles não pediram, eles não ansiaram não ser duros. Eles acharam que ser duros era uma boa desculpa para o seu pecado. A soberba é um empecilho para nós chorarmos. Eu não sou tão mau assim. Minha vida não é um horror tão grande aos olhos de Deus. O meu pecado não é igual ao pecado de outras pessoas. Como eu disse,
Se Jesus teve que derramar seu sangue por causa dos seus pecados, você é mau, querido. Eu sou mau. Ninguém que não é mau precisaria de tão grande sacrifício para ser aceito de novo. Você é muito mau e eu também. E você é pior ainda se pensa que não é. Esse é o pior de todos os estados. É alguém totalmente mau e orgulhoso. A presunção também, sabe? A presunção faz nós baratearmos a graça de Deus e chamarmos isso de evangelho. Bom, uma vez eu disse que Jesus, para ele entrar no meu coração, fui na frente, levantei a mão num show gospel, ou então lá num culto que eu estava lá no Festival da Pipoca, alguém falou, levanta a mão aí para você aceitar Jesus. Eu levantei, fui lá na frente, oraram por mim e pronto. Essa pessoa não passa de presunçosa. Não se entra no reino de Deus assim, em meio aos risos. Onde estava o choro de arrependimento, a compreensão do pecado? Para ser consolado, aquela pessoa não podia ser consolada, ela estava se divertindo. Você já consolou alguém se divertindo? Você já foi no meio de uma festa ficar consolando as pessoas? Você consola as pessoas nos enterros. Quem está se divertindo não pode se converter, porque não está chorando e não pode ser consolado pelo perdão de Deus. Esse é o drama que nós vivemos hoje. Não há graça barata, não há permissividade, não há facilidades aqui. Há pecadores culpados, há um Deus justo, tão justo que colocou o seu Filho na cruz. E há também as pessoas que endurecem o coração pela procrastinação. Você ouve isso essa noite e pensa, daqui a um mês eu vou começar a resolver esse problema desse meu pecado, eu vou ver se eu choro por ele daqui a um ano. Enquanto isso a pessoa pode se divertir com ele. Enquanto Tiago diz, vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,4. Como é que vocês podem falar sobre amanhã e depois da manhã? Chorem agora, afligi-vos, entristeçai vossos corações. Quanto mais cedo a doença for tratada, maior é o consolo que vocês receberão. E em quinto lugar, uma coisa que endurece o coração, nosso tempo está acabando, é a frivolidade. Nós vivemos uma época frívola. Simplesmente as pessoas não querem enfrentar as realidades da vida. Muitas pessoas não gostam de ouvir na cristandade atual mensagem como você está ouvindo nessa noite. Por quê? Porque elas não querem enfrentar as realidades. Queriam que o pastor contasse algumas coisas engraçadas, desse alguns exemplos de autoajuda e todo mundo ir para casa feliz. 10 ou 20 risos no culto. Mas onde está a tristeza? Você não pode, em meio às suas diversões, dar um sorriso, pedir perdão a Deus, tomar na Santa Ceia. Pode ser engraçado o nosso pecado ter levado o Filho de Deus à cruz. O nome disso é frivolidade. Quem consegue brincar com o Evangelho não tem respeito por mais nada no mundo, porque nada é mais santo do que Deus, do que o sangue do Filho de Deus, do que o sacrifício de Cristo. Quem consegue fazer do sacrifício de Cristo uma grande festa, um grande show, uma grande diversão, é capaz de se divertir com qualquer coisa. Se essa pessoa fosse no hospital e risse de todo mundo que está morrendo de câncer, não seria uma afronta tão grande. Como é que as pessoas, nós ficaríamos chocados, como é que a pessoa pode rir de uma coisa dessa? Mas no entanto, nós convidamos as pessoas a rirem do Evangelho e achamos que isso é muito bom. Uma grande festa, enquanto a sua vida for uma grande festa, você não vai enfrentar a realidade da vida. Enquanto o mundo levar a vida como se fosse uma festa, não vai entender que está indo para o inferno. Amós 6, 5, 7 diz, vós que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos, músicos para vós mesmos, que bebês vinho em taças e vos ungis com o mais excelso óleo, mas vocês não se afligem com a ruína de José. Vocês estão se divertindo. Vocês não conseguem se afligir com a ruína. Um copo não é suficiente. Vocês precisam de mais e mais e mais. Isso não tem fim. Então Deus diz para aquelas pessoas, portanto, porque vocês riem o tempo inteiro, então, portanto, agora vocês ireis para o cativeiro.
entre os primeiros que foram levados cativos. Então vão cessar as pândegas dos espreguiçadores. O que Deus está dizendo é o seguinte: tolos, do que vocês estão rindo? Não há motivo. Vocês deveriam estar tristes, mas vocês estão alegres. Nosso mundo adora festa e música, mas uma das primeiras coisas que Deus fará quando vier a tribulação vai ser cessar toda a música. É o que a Bíblia diz em Apocalipse 18, 22, e cessará toda a música. Isso é um jeito de Deus dizer: acabará o riso, toda a música, não é? Tudo que envolvia os seres humanos sempre rindo de tudo vai acabar. Eles vão ter que enfrentar a realidade. O mundo, cedo ou tarde, vai ter que enfrentar a realidade. Então nós devemos nos tornar pessoas que choram, e a melhor maneira é fazer o que nós estamos fazendo nessa noite: olhar para a cruz. Nós somos capazes de participar da ceia sem sequer trazer a cruz de fato às nossas mentes. Eu não vejo uma maneira melhor de nos tornar homens que choram a olharmos para a cruz. A Bíblia diz, através do profeta: olharão para aquele que foi traspassado e chorarão. Se a morte de Jesus não faz um coração se partir, então nada mais fará. O outro modo, sabe, é estudar as Escrituras. No Salmo 38, 18, Davi diz: suporto tristeza por causa do meu pecado, por causa da palavra de Deus. Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. Então ele chorou pelo seu pecado. Foi porque ele se sentiu assim, sentiu a ruína. Pedro disse: retira-te de mim, porque eu não sou homem digno de ficar na sua presença. Pedro falou isso: nós somos pecadores, retira-te de nós. Muitas pessoas acham que pode brincar com Jesus, se divertir com Ele, mas um homem, quando é tocado pela verdade de Deus, como Pedro diz: retira-se de nós, nós somos indignos, nós somos impuros e pecadores, e Tu és santo. Quando nós entendemos que o pecado fere a lei de Deus, o pecado despreza o amor de Deus, o pecado entristece o Espírito Santo, o pecado rejeita as bênçãos e misericórdia de Deus, o pecado nos afeta de maneira drástica, nos faz criaturas corrompidas, nos coloca com vestes imundas, faz nosso coração ser imundo aos olhos de Deus. Então, por fim, como eu vou saber se eu sou uma pessoa que choro? Eu estou chorando? É simples. Você é sensível ao pecado, você ri dele, o justifica, você deixa o pecado ser ignorado na sua vida, você tem prazer no pecado, você tem planos de se arrepender dele só daqui a um tempo para poder aproveitar mais um pouco. Então você não chora, você não é um dos que choram. Talvez você tenha um ponto de vista moral que rejeite o pecado só dessa forma. Se você chora pelo seu pecado, você vai começar a chorar pelo pecado do mundo. Jeremias 17, 13, 17 disse: mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Se vocês não ouvirem, eu vou chorar por causa de vocês, pelo pecado de vocês. Esse é um homem que chora por si, começa a chorar pelos outros também. Como eu disse, Jesus entrou em Jerusalém, olhou para Jerusalém e não disse: ó grande cidade, onde é que deve ter alguma coisa, um lugar para nós nos divertirmos? Ele disse: Jerusalém que mata os profetas. Ele chorou. Nós somos assim, estamos tão tristes com o nosso pecado, que somos capazes de chorar pelo mundo, pelo pecado das outras pessoas. Você se entristece quando o coração de Deus é ferido, quando sua palavra é maculada. Será que nós podemos falar como Davi no Salmo 69, 9? Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Se somos os que choram, nós somos pessoas que já sentiram o poder do perdão de Deus. Todo mundo que já sentiu o poder do perdão de Deus, quando peca, chora. Quando alguém consegue pecar e pecar, nunca sentiu o poder miraculoso do perdão de Deus em seu coração. Então nós conhecemos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo. Se nós choramos, nós somos consolados. O mundo vai dizer para você: ria, ria, ria e divirta-se. Essa
é a palavra do mundo e do seu príncipe. Jesus diz para você: felizes são os tristes. Ore a Deus agora.